Bom dia, pessoal! Estamos aqui novamente para continuar a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 49, 50 e 51 de Gênesis, né? Nós estamos na história de José. O pai de José já veio com toda a família para o Egito. A Jacó está doente. Vamos ver o que acontece agora, né? Então vem comigo. Gênesis, capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai. Então contaminastes, subistes à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem a despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente ele levará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como a uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e os aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Pois a mamãe veste, pede pro papai. E os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado em seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e lhe disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança da sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter.
Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os seus servos, os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à ira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome de Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim, como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpelo, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efrom, o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa-te, rogo a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos seus servos e de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e fez segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquim, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, e embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Gente, terminamos Gênesis. Não vamos ler os 51, nós terminamos o livro de Gênesis. Uau! Terminamos. Vencemos um livro. Vamos para o segundo agora. Gente, que bênção, que bênção. Vencemos o livro de Gênesis. Lemos todo o livro de Gênesis. É para se alegrar. É para se alegrar. Agora nós vamos para o livro de Êxodo. Vamos ler o primeiro capítulo de Êxodo, então, porque a gente leu só 2. Vamos ler 3, né? Vamos ler o primeiro capítulo, então, que aí a gente mata aí os 3. Que legal. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó.
Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todos os seus serviços, em que os serviam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra era Puá. E disse: Quando ajudares nos partos das hebreias, e as virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então virá, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Primeiro capítulo de Êxodo, né, gente? A gente terminou aqui o livro de Gênesis, onde o povo foi para o Egito, ali na época da fome. José levou toda a sua casa para o Egito, e ali eles cresceram e ali eles multiplicaram. Porém, José morreu. José e todo aquele povo, seus irmãos, aquele povo que foi com ele, haviam morrido, e novos se estabeleceram. Inclusive Faraó também havia morrido. E veio um novo faraó que não conhecia antes a José, que não conhecia a história de José, e ficou preocupado porque os hebreus cresciam de uma forma grandiosa, se multiplicavam. Então eles ficaram com medo de vir a guerra e eles se ajuntarem com outros povos e lutarem contra o Egito. Então começaram a afligir o povo de Deus ali naquela terra. E o povo começou a se tornar escravo. E nós vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, o nascimento de Moisés, né? Então, bem-vindo ao livro de Êxodo. Amanhã nós vamos ler o capítulo 2, 3 e 4. Hoje nós já lemos o primeiro. Amanhã 2, 3 e 4. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que fale com você. O que você aprendeu com o livro de Gênesis? O que esse livro falou ao teu coração, que você possa colocar em prática, tá bom? E amanhã nós continuaremos. Grande beijo, fica com Deus.